Tudo bem? Hello. Voltei depois de um tempo parada, pensativa e sem ver filmes. Aí eu tornei a ver meus filmes queridos, né? Tanto em cabine de imprensa quanto sem ser em cabine de imprensa, que é a cabine que a gente vai quando é jornalista e que escreve para jornais, para revistas, para portais de internet, ou aqui grava para o YouTube ou para o Instagram. E aí a gente é convidado, a gente se cadastra como jornalista e é convidado para as cabines de imprensa que a gente assiste o filme de graça, mas nunca sai de graça, que a gente paga algum lanche no shopping, a gente paga um estacionamento se for de carro, a gente gasta passeando no shopping, que sempre as cabines antigamente elas eram feitas lá no centro da cidade, nas distribuidoras dos filmes, né? A Paris Filmes, etc. As que tinham na época, nos anos 90, 2000. Hoje em dia, eles colocam, o pessoal do cinema, dessas distribuidoras preferem colocar as cabines em shoppings. Aí os shoppings que sobraram no Rio de Janeiro, em São Paulo tem muito, acho que é mais São Paulo e Rio, né, que são feitas as cabines. Os shoppings do Rio de Janeiro são Botafogo, Praia Shopping, tem o circuito lá do... eu esqueci o nome, ali na rua Voluntários da Pátria, dois cinemas que tem cabine de imprensa em Botafogo, e na Barra tem no New York City Center direto, cabine de imprensa, toda semana tem filmes sendo lançados, para os críticos fazerem as críticas antes da estreia, né? A gente assiste uma semana antes, mais ou menos. E tem, às vezes, no Shopping Downtown. Então, hoje eu vou falar de dois filmes que estrearam agora no final do ano, em outubro. E um eu fui na cabine de imprensa no New York City Center, que é um filme de terror. O Telefone Preto 2, continuação do Telefone Preto 1, que eu assisti também, cabine de imprensa. E o segundo filme, fazer um combo, né? É um sobre a história do quadrinista mais importante do Brasil, que eu sou super fã e que quase ninguém dá valor hoje em dia, que é o Maurício de Souza. E fizeram um filme sobre a vida dele muito lindo. E eu assisti no cinema, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá, pagando, e foi muito legal, que parecia cabine de imprensa exclusiva, porque eu fui sozinha numa sessão de 10h15 da noite. Quinta-feira agora, hoje eu estou gravando sábado, hoje é dia 25 de outubro de 2025, e esses são os filmes do final de ano de 2025 para a galera assistir com a família ou sozinha. São dois filmes que tratam muito de família e de adolescência e até de infância. Então é muito interessante essa comparação, esse comparativo que eu faço, sendo que um é terror e a classificação é 18 anos, que é o de terror, que é o Telefone Preto 2, que é a continuação do Telefone Preto 1 que eu assisti ano passado, com aquele super ator maravilhoso Ethan Hawke, fazendo o papel de um assassino, sequestrador de crianças. Tem um telefone preto, é um orelhão, que a gente quase hoje não vê mais, mas no filme tem, porque o filme se passa na década de 90, o 1, né? Na década de 80, por aí, quando existia telefone de cabine, né? Esses orelhões, que são aqui no Brasil orelhões, mas lá fora não, é aquela cabine com o telefone preto. Aqui os nossos orelhões são aquele orelhão, né? Aquele formato de orelha, ou de casca de ovo, que é amarelo, e o telefone, se eu não me engano, era azul. Mas, enfim, lá fora, nos Estados Unidos, o telefone é preto. E aí, o Telefone Preto 2 conta já a história da continuação do menino que sobreviveu ao sequestrador, que os outros todos foram assassinados. Horrível. Mas esse menino conseguiu sobreviver. Ele encarou assim de frente, numa caverna, o sequestrador, e correu e fugiu. E aí ele já está no Telefone 2, adolescente. Ele e a irmã, ele tem 17 anos e a irmã tem 16. A irmã, ela tem sonhos assim, e pesadelos, e ela é sonâmbula. E agora eu vou pegar aqui minha colinha para falar da direção. A direção é o Scott Derrickson, do Telefone Preto 2. É um filme de suspense e terror, como eu já falei, classificação 18 anos, duração 114 minutos. Elenco: Ethan Hawke, maravilhoso, como sempre, como mocinho e como malvadão. Ele nesse filme é malvadão, é o super assassino que usa uma máscara horrorosa. Tem o Mason Thames, que faz o menino adolescente de 17 anos, o sobrevivente, né, do sequestro e do assassinato, que
assassino terrível faz com os meninos, e a Madeleine McBraw, que é a garota de 16 anos, que tem esses sonhos e pesadelos. E aí, ao longo do Telefone Preto 2, ele se passa no passado, durante um acampamento numa cidade com neve, gelo, uma cidade rodeada de neve, uma cidade gelada, chamada Alpine Lake, que é um acampamento onde adolescentes iam para passar as férias e tudo, trabalhar, ganhar um dinheirinho, né? Lá nos Estados Unidos usa muito isso. Para os adolescentes começarem a conquistar seu próprio dinheiro, eles vão trabalhar no acampamento, ficam lá e trabalham, ajudando a tirar o gelo, a neve, a varrer, a cuidar do local, a ajudar os donos lá num hotel, de uma pousada. Então, são os adolescentes que eles abrigam, e lá aconteceram vários assassinatos. E ao longo do filme a menina descobre com o sonambulismo dela que era tudo ligado à família. A mãe dela, no passado, foi a monitora desse acampamento, onde tinha um telefone preto no meio da neve. E aí tocava, e aí assim que tocava, ficava mudo. A criança, ou o menino, o adolescente, ou a menina desligava e aparecia ele do nada, né? Ele ligava o assassino, já sabia onde é que estavam os meninos, né? E ele ia no furgão dele matar os garotos. E essa menina começou a ter sonhos, e é super revelador, um filme muito bonito. Gostei muito, não vou dar spoiler, não vou falar nada. E, enfim, é isso. Ela descobre, pelo sonambulismo dela, pelos sonhos e pesadelos, que tem uma ligação perturbadora, uma história de família no meio disso tudo. E a mãe dela foi uma das monitoras do acampamento na década de 70, que depois passou para 80, 90. Enfim, é a luta deles. Eles vão... depois ela descobre que tudo começou nesse acampamento, na cidade gelada, né, em Alpine Lake. E aí ela e o irmão resolvem trabalhar durante as férias e pedem para o pai, que virou um alcoólatra porque perdeu a mãe, que era a mãe deles, né, dos garotos, da menina e do menino, e vão lá e descobrem tudo. A única falha do filme que eu não gostei foi o final, porque eu estava esperando eles irem para o show do Duran Duran. Na década de 80 era super legal a banda Duran Duran. E o menino que namora ela, que vai junto para o acampamento, né, desvendar esse mistério todo, ele tinha 2 tickets para levar alguém junto para assistir o show do Duran Duran. Então eu esperava que o filme terminasse com eles lá no show do Duran Duran, ia ser legal. Mas não, terminou super piegas, super melancólico. Aí eu achei meio chatinho o final, mas ao longo, o filme todo, o início e meio, é muito bom. Confesso que eu tirei uma soneca, porque estava muito demorado para acontecer e tudo. Uma lenga-lenga, o áudio baixinho, aí eu tirei uma soneca, ronquei. Quando eu, acordei com o meu ronco, aí eu me liguei e aí dei continuidade ao filme. Mas uma soneca momentânea de cansaço mesmo. Enfim, passou. E o filme é muito bom, super recomendo para vocês assistirem. Mas a classificação é de 18 anos. Agora tem, nossa, já tô com 8 minutos e 24, vou falar só 2 minutos sobre o segundo filme, que é maravilhoso, mas eu tenho que gravar um vídeo rápido, no máximo 10 minutos, e é esse aqui que eu tô gravando, direto, sem cortes. O segundo filme é maravilhoso, é sobre a história do Maurício de Souza. Ele foi nascido e criado em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. A importância da família. A avó contava histórias e ele tinha 2 ou 3 irmãs mais novas. Ele era o mais velho de uma família onde a mãe, acho que era professora, mas ela estava mais dona de casa. A mãe lia muito para as crianças, estimulava muito leitura. O pai era barbeiro, mas gostava de escrever poesias. Então, Maurício de Souza, ele teve uma família que dava muita força para a arte, para a literatura, para o desenho, e ele foi descobrindo que ele tinha esse dom do desenho, da arte. Ele começou a colecionar quadrinhos, ele comprava, então ele ficava esperando no correio chegarem, né? Chegava de trem, a correspondência, aí ele buscava no correio, ele colecionou muitos quadrinhos, e ele estava assistindo aula e lendo quadrinhos e rindo, até que teve um professor carrasco que fez uma queima de quadrinhos de todos os alunos que liam quadrinho, né, HQ, queimou tudo, todo mundo chorando, mas ele não desistiu, ele gostava, e os pais super apoiaram. Quando ele fez 17, 18 anos, ele serviu o exército. Ele não quis seguir a carreira de militar. Ele falou: pai, eu vou para São Paulo que eu quero seguir meu sonho, eu quero desenhar.
E o pai vai com tudo, que é o seu sonho, você vai gostar, você vai realizar, e a avó também. A avó dele, feita pela Elizabeth Savala, eu não falei o elenco. O elenco é Mauro Souza, que virou ator, mas ele é filho do Maurício de Souza, ótimo ator. Tem o Emílio Orciolo, que faz o papel do pai, que tem uma barbearia, mas escreve poesias, escreveu uma carta linda quando ele nasceu. Ai, eu até chorei que eu lembrei que quando eu fiz 13 anos, meu pai escreveu uma carta linda pra mim. Muito lindo, muito lindo. Pai que escreve pro filho é a coisa mais linda, e mãe também. Tem também a atriz Elizabeth Savala, maravilhosa como a avó. Tem a Natália Lage, maravilhosa como a mãe do Maurício de Souza. E tem a Tati Lopes, que entra depois para ser a esposa dele. A primeira mulher. Ele teve 3 casamentos. Ele era danadinho. Enfim, aí mostra o Ziraldo. Ele conheceu o Ziraldo, ele foi tentar a sorte também no Rio de Janeiro, mas a revista do Ziraldo faliu e ele voltou para São Paulo. E em São Paulo existiam 3 jornais impressos na época, né? Ele nasceu em 1940. Ele tem 85 anos hoje, ele nasceu em 40. Então, em São Paulo, na década de 60, 65, 70, eram 3 jornais só: Jornal da Manhã, Jornal da Tarde e Jornal da Noite. E ele foi tentando. Ele começou como redator, depois ele virou... Não, revisor de textos. Depois ele virou repórter policial. E depois ele continuou tentando, mostrando os quadrinhos, os desenhos dele. Ele ganhou uma chance no jornal Folha da Noite, ou Folha da Tarde. E ele criou um personagem, o primeiro foi o Bidu, o cachorrinho, que era cinza, mas aí por um erro lá da gráfica ficou azul. Ele, não, pode deixar, azul tá maneiro. E ficou lindo. Aí virou o Bidu, depois veio o Cebolinho, o Cascão, a Mônica. E a Mônica foi em homenagem à filha dele, a segunda filha, Mônica, que era muito rebelde, revoltada. Enfim, gente, assistam. Um super filme que fala de família, da importância dos estudos, da leitura e do amor em família, do carinho de pai, mãe, avó, a força que a família dá para que a criança, o adolescente, o adulto, ele siga em frente, seja feliz e se realize. E é isso. O meu recado para vocês é isso. Que tenham uma harmonia na família, que sigam bem assim os conselhos dos pais, dos avós, e bola para frente. Assistam bons filmes nesse fim de semana. Um beijo, fui. Esse foi meu recado no finalzinho de outubro. Beijo, beijo, beijo. Valeu, seres e mitos.